Olá, então hoje estou me propondo a pensar um pouco essa trajetória dos anos 80, anos 90, que tivemos a redemocratização, né, no Brasil, que foi importante, né, que se colocou o fim do período militar, né, que na realidade tivemos aí um golpe em 64, né, justamente porque Jânio Quadros, né, João Goulart estavam fazendo as chamadas reformas de base. Que dessa questão da reforma de base pouco foi feito, né, a partir aí da redemocratização. Foram 20 anos, né, chamada Revolução Democrática, né, brasileira, que teve apoio dos Estados Unidos e tudo mais. Então nós temos aí 2 anos de governo que faz apologia a todo esse período, né. Então nós podemos compreender nesses 2 anos, se estudarmos a realidade dos desfeitos, né, das destruições, né, olha o sol chegando aqui, as destruições do Estado brasileiro. O período militar era fraco no sentido institucional, nos investimentos necessários para educação, para saúde, habitação. Os projetos que existiam eram mais elitistas, né? Caso se observar agora, a diferença do que se tinha no Minha Casa Minha Vida, falando em habitação, que era projetos populares, agora nós temos projetos da Caixa Econômica voltado mais para a elite. Então, compreender essa realidade é importante, né? Mais do que fazer oposição ou fazer um discurso de esquerda, compreender essa realidade é importante. Como, né, na prática, o que significa privatizar, né, privatizar. Legal? Então, nos anos 80, nós tivemos aí, 1985, direta já. Logo em seguida, tivemos o processo de constituinte, que culminou na nossa Constituição de 1988, que é uma Constituição reformista, e aí daí é importante compreender o que é reforma, o que é contra-reforma. Então, o que nós tivemos mais recente, utilizamos o conceito contra-reforma, que é a retirada dos direitos. Ok? 1989, por pouco, o Lula não se elege presidente, e certamente poderíamos ter uma outra história com toda a forma de pensar da época. Um pouco também o próprio Brizola, que teve em torno de 4% de votos. Na época, era o tanto necessário, ou 1% já bastaria para eleger o Lula na época, né? Então era um PT mais à esquerda e foi eleito Collor. O Collor, assim como a Luiza Erundina, que já era prefeita de São Paulo, Collor se torna presidente do Brasil. Logo em seguida, com toda a questão do ultraconservadorismo, arcaísmo, plutocracia, né? E aí o caçador de Marajá passa a ser caçado. O episódio do PC Farias, né? Onde ele queima de arquivo, né? Supostamente crime passional. Então, fora Collor, dá o impeachment do então presidente Fernando Collor. Em seguida, o vice assume, até com o apoio do PT, a Luiza Erundina assume a Secretaria
de Assistência Social, onde se até institui o LOAS, né? Que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que vai culminar no Bolsa Família e outras políticas sociais. E que agora temos aí o próprio Suplicy, que está falando da renda mínima, que é a categoria que o pessoal recebe os R$ 600, né? Que o nosso presidente não queria dar 200, o Congresso aprovou 400, e por ironia da história assinou 600, e que agora quer tirar, né? Só quer dar três vezes. Mas vamos lá. Então nós tivemos as diretas já, o processo constituinte, tivemos o fora Collor. Então esse momento histórico deu a emergência aí, foi crescendo, né? Foi emergindo a esquerda no sentido mais do parlamento, o próprio PSDB, que depois se transforma em um partido liberal. Então, compreender toda essa história é importante para chegarmos ao momento que nós estamos vivendo. Por que se quer voltar ao período militar? Em alguns casos, cerca aí, núcleo duro, 30% da população está voltada para esse princípio do volta, né? Volta ao arcaico, volta a não a transparência. Então, é mais ou menos nessa questão que analiso. Então, essas transformações estruturais da sociedade, no sentido de abrir para as instituições democráticas, com participação, até o destaque ao orçamento participativo em Porto Alegre, que vai dar um sentido diferente à participação da política. E o orçamento participativo, me parece que tem uma proximidade com esse mundo imaterial que nós estamos vivendo hoje, onde existe uma participação, a nossa participação, que antes, né, se dava de forma mais lenta, né? Demorava-se 1 mês, 2 meses para se fazer o que hoje se consegue. Hoje, até com esse distanciamento físico, temos uma coisa, parece que vivemos mais intensamente, porque as coisas elas se dão de uma forma mais rápida. Mais rápida a informação, mais rápido a resposta, né, o retorno, o feedback do que se pensa. 70% da população é a favor do chamado distanciamento social, que eu prefiro usar a palavra físico, né, distanciamento físico. Então, o social nós estamos fazendo de forma estanque, fazemos pelas redes sociais, não deixamos de fazer o social, podemos utilizar outras ferramentas de comunicação que dá um imaterial, né? Uma ideia, você vê a outra pessoa pela imagem, conversa, legal, assim como essa nossa troca aqui também nesse sentido. Concepção de religião, estava conversando com a minha professora de espanhol, Sara. Na verdade, eu escrevi meio que num desabafo no Facebook, porque se fala tanto em demônios, né, diabo, que é daimon. A Idade Média se caracterizou em palavras e desenhos e figuras mitológicas, mas a palavra daimon vem do grego. Daimon é conhecimento. E a Sara me lembrou bem, e aí eu fiquei pesquisando, fui procurar o livro A Ciência, Deus ou o Diabo. A Ciência, Deus ou o Diabo. É interessante pensar um pouco, essa aqui é uma edição da USP,
é uma edição de 2001. Então, essa palavra daimon eu encontrei numa revista de seminaristas, daimon, lá nos anos 80. E aí li essa revista, eu devo ter guardado em algum lugar, não encontrei na internet ainda uma outra possibilidade de citar, mas a palavra diamond é importante. Em inglês se utiliza diamante, né? Diamond como em inglês diamond enquanto diamante, né? Algo que precisa ser lapidado. E na realidade o que é algo que precisa ser lapidado? É o conhecimento. Então a palavra da origem do grego é conhecimento. E esse conhecimento, na atualidade, vamos chegar na ideia de ciência, que é conhecimento, né? Então, o debate não é se a ciência é Deus ou se a ciência é o diabo. É uma pergunta, na realidade, uma pergunta. Assim como Nietzsche, não é Nietzsche que mata Deus. Somos nós que matamos Deus quando deixamos de ter os fundamentos, os valores e os princípios cristãos. Como é que nós destruímos os valores, os princípios, os fundamentos cristãos? Quando estamos a serviço dos interesses do capital. Então, a sociedade capitalista, não vou utilizar essa linguagem poética de dizer que o capitalismo é o demônio, né? Não estou preocupado com isso. Enxergar a realidade de fato. Então, sairmos desse dualismo e passar a ter uma compreensão da complexidade, né? Da compreensão, e aí precisamos buscar no dicionário científico, aqui tem um dicionário de sociologia, então temos que buscar, então podemos colocar ali no Google, colocamos a palavra, né? E colocamos a questão científica, né? Ciência, qual o significado científico de ciência? Realidade, qual é o significado científico? E aí você vai encontrar na sociologia, na filosofia, a questão. Aqui tem um livrinho de 97, que é do Salles, Ciência e Política, ciência escrito com CS, ciência, achei interessante. E aqui tem um outro livrinho, que eu li em 2001, comprei esse livrinho, O Concreto e o Virtual. Então, o que se pensava sobre o concreto virtual. Por que eu estou falando isso? Porque o Paulo Girardelli, ele está falando sobre justamente esse tema, o imaterial. E o André Gorz, ele escreveu, em 2003, ele publicou, né, um livro, e aí eu vou deixar o livro aqui na parte abaixo do nosso vídeo, para você poder acessar. Inclusive as bibliotecas são 100 e poucos livros que o Paulo Guidelli deixa, ontem ele falou em morte, né? Ele está se sentindo que tem pouco tempo, né? Então ele deixou aí uma biblioteca e 100 e poucos livros para podermos acessar. E um dos livros é do André Kors. Legal? Então também dá para acessar o seminário. Então, estamos aqui em 14 minutos, eu vou ficar por aqui, né? Estou interessado em fazer uma live, mas também ainda tenho que aprender, então com muita calma. Um outro vídeo que eu gostaria de fazer, tentar fazer hoje, é sobre a questão, falar um pouco do Jó. Minha Bíblia não está aqui, estava aqui ontem, deixei, acho que eu guardei, vou lá buscar. E falar um pouco do Jó, vou ler um pouco só o prefácio ali, alguma coisa referente à questão de projeto de vida, projeto de sociedade, pensar um pouco os fundamentos e princípios da religião e
pouquinho com o que eu conheço do Nietzsche. E por enquanto é isso, né? Compartilhem esse vídeo, porque eu estou aí na condição de pré-candidato em Blumenau. Se inscreva no canal, que é legal que você se inscreva. E clique ali no sininho, legal? Beleza? Obrigado, até o próximo.